Uma enfermeira sussurrou os seus sentimentos secretos a um doente de coma ósseo, sem saber que ele era um bilionário que ouviu cada palavra e acordou para se confessar. Você pode me ouvir? A voz de Emily tremia enquanto ela se inclinava, seus lábios quase tocando o ouvido do homem inconsciente. O cheiro forte de antisséptico misturava-se ao zumbido constante das máquinas, mas naquele instante frágil, parecia que o tempo havia parado. Eu sei que não deveria sentir isso, mas não consigo impedir meu coração, murmurou ela, recuando levemente. Seus olhos varreram o rosto imóvel do homem deitado na cama do hospital. Chamavam-no de John Doe, o nome dado quando ninguém sabe quem você é. Nenhuma identidade, nenhum parente, nenhum visitante. Mas para Emily, ele era Daniel. Esse era o nome que ela lhe deu em silêncio, inspirado na inscrição no anel que ele usava quando chegou ao hospital, após o acidente brutal que quase lhe tirou a vida. Seu corpo carregava cicatrizes e hematomas profundos, lembranças do impacto. Mas mesmo naquele estado de coma, havia nele uma força silenciosa. A linha firme do maxilar, as maçãs do rosto marcadas, o arco sutil da sobrancelha, tudo isso fazia com que ela sentisse que o conhecia. Havia algo mais naquele homem, um mistério que parecia envolvê-lo como uma segunda pele, e dia após dia, Emily se via mais enredada nisso. Ela nunca acreditara em contos de fadas, não mais. A vida tinha sido dura, de forma silenciosa e impiedosa. Sua mãe havia morrido de câncer no ovário há 2 anos, após uma luta longa e cruel. Emily ficou vazia por dentro e sozinha. Seu pai a abandonara quando ela tinha apenas 12 anos. Desde então, era só ela e a mãe. A enfermagem não era apenas uma profissão, era sua forma de proteger os outros da dor que ela não conseguiu evitar naqueles que mais amava. Mas com ele, algo mudou. Emily nunca dissera isso a ninguém, nem aos colegas, nem ao espelho. Mas ali, naquele quarto silencioso, sob a luz fluorescente e o som constante do monitor cardíaco, ela começou a sussurrar fragmentos de si mesma no vazio. E naquela noite, já não conseguia mais segurar. Eu vejo você, disse ela, com a mão roçando levemente na dele. Não os fios, nem os tubos, nem as máquinas. Eu vejo você. Mesmo sem saber quem é. Mesmo sem saber se algum dia vai acordar. Os dedos dele não se moveram. O peito subia e descia no ritmo exato do ventilador. Nenhum tremor, nenhum sinal, mas dentro daquele corpo quebrado, preso pelo trauma e pela escuridão, Daniel Reed gritava. Ele ouvia tudo. Tinha ouvido por semanas. No começo, tudo parecia distante, como vozes debaixo d'água, mas a voz de Emily era diferente. Clara, suave. Foi a primeira a atravessar a neblina. Ele não se lembrava do acidente com nitidez. Apenas flashes, faróis, gritos, o volante escapando de suas mãos. Depois, escuridão. Quando despertou dentro de si mesmo, percebeu que não conseguia falar, nem se mover, preso, mas vivo e plenamente consciente. A voz da enfermeira se tornou sua âncora, sua única ligação com o mundo. Ela falava com ele como se ele fosse mais que um paciente, mais do que um corpo preso às máquinas. Ela falava, como se visse sua alma. Ela contava para ele sobre os pacientes do andar, sobre a senhora do quarto 48, que exigia pudim de chocolate todos os dias, e sobre o garotinho no fim do corredor, que só atendia se o chamassem de capitão. Falava sobre livros, filmes que queria ter visto, o medo que sentia de tempestades e os sonhos que guardava em um caderno que ninguém jamais vira. E agora, naquela noite, ela tinha dito a única coisa que ele nunca esperava ouvir, que o amava. Daniel queria abrir os olhos, queria apertar a mão dela de volta, dizer que sua voz o manteve vivo quando tudo dentro dele gritava para desistir. Mas seu corpo não obedecia. Emily suspirou e afastou a mão lentamente. Eu não deveria ter dito isso, sussurrou quase sem som. É só que
Eu entro aqui todos os dias e sinto como se você estivesse mais presente do que muitas pessoas acordadas. Você me escuta. E quando estou com você, não me sinto tão sozinha. Uma lágrima escapou do canto de seu olho, mas ela a enxugou rapidamente. Inclinou-se mais uma vez, encostando a testa suavemente na dele. Seja lá quem você for, por favor, volte. Por favor, acorde. Então se levantou, ajeitou o uniforme e se virou para a porta. Boa noite, Daniel, murmurou. Durma bem. Atrás dela, o monitor cardíaco manteve seu ritmo constante. Mas dentro de Daniel Reed, uma tempestade começava a se formar. Ele tinha um nome. Ele tinha um passado. Ele guardava segredos que poderiam matar. E agora tinha uma razão para lutar. O nome dela era Emily. Antes do silêncio. Antes das máquinas. Antes dos lençóis frios e brancos do hospital. Antes da prisão muda de seu próprio corpo. Havia outra vida. Daniel Reed nunca teve ninguém. Nasceu no nada. Um rosto esquecido no caos do sistema de adoção. Passou de cama fria em cama fria, aprendendo cedo a observar, a se adaptar, a sobreviver. Tinha uma mente como mercúrio, rápida, inquieta, afiada. Lia com lanterna escondida sob cobertas gastas e aprendeu a programar em computadores velhos, doados por centros comunitários. Aos 24, fundou sua primeira empresa de tecnologia. Aos 32, já era um dos nomes mais comentados do Vale do Silício. E aos 35, havia transformado a Reed Innovations em um império multibilionário especializado em segurança cibernética e inteligência artificial para fins humanitários, protegendo hospitais, redes de refugiados e sistemas governamentais contra ataques virtuais. Ele poderia ter seguido apenas o lucro, mas Daniel acreditava que a tecnologia deveria curar, não ferir. Essa crença o tornou poderoso e o tornou alvo. O inimigo que ele nunca previu foi Victor. Victor Reed, seu primo, era a única família que lhe restava. Cresceram juntos num abrigo. Lutaram contra valentões lado a lado. Dividiram comida, sonhos e segredos. Daniel o trouxe para sua empresa. Deu-lhe uma cadeira na mesa, um futuro que ele não precisou conquistar. Mas em algum momento, Victor mudou. Começou a ver o idealismo de Daniel como fraqueza, sua compaixão como um erro. E então, numa noite, tudo desmoronou. Daniel estava prestes a expor um vazamento de dados massivo, orquestrado por contratados estrangeiros infiltrados num parceiro corporativo. Um vazamento que Victor havia aprovado, em segredo, para vender informações confidenciais em troca de dinheiro. Daniel o confrontou em particular, ainda acreditando que o laço de sangue pesava mais que a ambição. Mas Victor sorriu. Um sorriso frio, calculado. Você construiu esse império com seu gênio, disse ele. Mas ele vai ser meu. Horas depois, Daniel estava na estrada, a caminho de um encontro com um investigador federal. Mas os freios falharam. A direção travou. O carro saiu da pista e despencou por uma rodovia sinuosa na encosta. Tudo escureceu. Quando acordou no hospital, preso dentro de si mesmo, ele sabia. Victor havia vencido, por enquanto. No presente, Victor Reed aparecia em grandes emissoras de TV. Seu tom era sóbrio, seu rosto, uma máscara de luto cuidadosamente moldada. Perdemos um visionário, disse ele para as câmeras. Meu primo Daniel não era apenas um brilhante inovador. Era como um irmão para mim. Honraremos seu legado, continuando o trabalho que ele tanto amava. Nenhum corpo foi encontrado nos destroços, mas para Victor isso era perfeito. Ele havia pago as pessoas certas. Garantiu que ninguém fizesse perguntas. Nenhuma investigação adicional. Daniel Reed foi oficialmente declarado morto. E em um hospital discreto, a quilômetros de distância, sob um nome falso, ele permanecia em coma, sua voz silenciada, sua identidade apagada. Exceto por Emily. Ela começava a desconfiar de tudo. Numa tarde, enquanto trocava as bandagens em seu braço, notou algo sob a pele.
Um contorno de tinta, fraco, quase imperceptível. Com cuidado, retirou as camadas de adesivo e viu com clareza uma fênix intricada, surgindo em meio a circuitos, um símbolo que ela lembrava de um documentário sobre a Reed Innovations. Seu coração disparou. Ela se inclinou mais, examinando a mão dele, e foi aí que viu o anel. Não um anel qualquer. Estava dobrado discretamente no lençol da cama, como se alguém tivesse tentado escondê-lo durante o atendimento de emergência. Um aro de platina com uma gravação única por dentro. D. Airy for Every Fire. Um renascimento. Emily ficou imóvel, o coração acelerado. Ninguém o tinha visitado. Ninguém sabia seu nome. Por que um homem sem sinais de abandono, sem dependências, sem histórico conhecido, teria uma tatuagem tão simbólica e um anel com uma inscrição tão específica? Por que agora ele parecia tão familiar? Ela pegou o celular, hesitou e pesquisou. Daniel Reed. A imagem que surgiu fez o telefone escorregar de suas mãos. Era ele. Barba mais curta, sem hematomas. Uma foto tirada em uma convenção de tecnologia no ano anterior. Mas era ele. E se esse homem era Daniel Reed, então ele não estava apenas vivo. Ele estava em perigo. E agora ela era a única que sabia. A partir daquela noite, sempre depois da última ronda, quando o corredor ficava em silêncio, Emily voltava ao quarto dele. No começo era rotina. Checar os sinais vitais, ajustar os soros, monitorar a respiração. Mas com o tempo, algo mais profundo nasceu. Ela começou a falar com ele, a confiar nele, a compartilhar pedaços do seu coração que nunca tinha mostrado a ninguém. Sentava-se ao lado da cama, puxava a cadeira de visitas, apoiava os braços no colchão e começava. Às vezes sussurrava, às vezes ria, e às vezes, quando já não conseguia segurar, chorava. Você teria gostado dela, disse uma noite, passando um pano úmido com cuidado pela testa dele. Minha mãe. Ela era teimosa, gentil, e amava flores do campo mais do que qualquer outra coisa. Quando ela morreu, achei que nunca mais sentiria nada. Daniel continuava imóvel. Seu rosto era uma estátua de dor silenciosa e memórias enterradas. Mas dentro de sua mente, algo se movia. A névoa que entorpecia seus sentidos começava a se dissipar. O som da voz de Emily havia se tornado o único fio que o mantinha preso a este mundo. E a cada segundo que passava, ele esperava por ela. Ela contou a ele como havia começado a trabalhar no Saint Mark's, como trocou o sonho de atuar na medicina internacional para cuidar da mãe nos últimos anos de vida. Às vezes, se perguntava se tinha feito a escolha certa. Mas quando conheceu aquele homem sem nome, que não dizia uma palavra, mas escutava com a alma inteira, algo dentro dela começou a se curar. Sempre quis visitar as terras altas da Escócia, ela comentou certa noite, folheando uma cópia gasta de O Morro dos Ventos Uivantes. Não só pela paisagem, mas pelo silêncio. Um silêncio de verdade. Não aquele das cidades ou dos hospitais. O tipo que respira. Ela cantarolava canções de ninar, às vezes em tons quase imperceptíveis. Contava sobre os medos da infância, os anos desajeitados da adolescência, o garoto que partiu seu coração aos 19, o sonho que rabiscou num caderno e nunca mostrou a ninguém. Você é o único que sabe de tudo isso, sussurrou numa noite. Não é estranho? Você nem consegue falar comigo, e ainda assim te conto mais do que contei a qualquer pessoa em anos. Dentro de sua mente, Daniel gritava o nome dela. Sentia sua presença como um calor suave sobre a pele. A voz dela atravessava a escuridão e se enrolava em sua consciência despedaçada como um curativo. Lembrou-se da primeira vez que ela cantou para ele. Uma canção de ninar suave, a voz trêmula, mas pura. Cortou a névoa como um raio de sol. Naquela noite ele sonhou. E fazia tanto tempo desde o acidente. Cada história, cada sussurro, cada risada tímida eram tijolos reconstruindo os muros partidos dentro de sua mente. E então,
Aconteceu. Numa noite, depois que Emily terminou de ler uma carta escrita para a mãe, mas nunca enviada, ela se inclinou, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Sinto sua falta, murmurou. Ela não sabia ao certo se falava com a mãe ou com o homem deitado ali. Encostou a cabeça no braço dele por um instante, exausta, e então se levantou para ir embora. Mas ao se virar em direção à porta, paralisou. Uma única lágrima escapara do canto do olho dele, escorrendo lentamente pela têmpora. O ar lhe faltou. Por um momento não se moveu, nem piscou, apenas o encarava, o coração batendo como um tambor em seu peito. Daniel, sussurrou voltando às pressas para junto dele. Você chorou? Inclinou-se buscando qualquer sinal em seu rosto. Se você pode me ouvir, se ainda está aí dentro, por favor, me mostre. Qualquer coisa. Só me deixe saber que você está aqui. Mas não houve outra lágrima. Nenhum movimento dos dedos, nenhum tremor das pálpebras, apenas o som constante do monitor cardíaco e o zumbido suave das máquinas. Ainda assim, Emily ficou ali por vários minutos, as lágrimas se acumulando em seus próprios olhos. Estendeu a mão e enxugou delicadamente a lágrima do rosto dele, a mão trêmula. Eu sabia, sussurrou. Eu sabia que você ainda estava aí. Naquela noite, ela não apenas fechou a porta ao sair. Ela parou na soleira e olhou para trás, a voz tão suave quanto um suspiro. Eu vou esperar. O tempo que for preciso. E na escuridão de um corpo imóvel, Daniel Reed agarrou-se àquelas palavras como ao próprio ar, porque agora ele tinha certeza. Não apenas estava ferido, ele havia tocado o coração dela. E pela primeira vez desde o acidente ele acreditou, de verdade, que conseguiria voltar. Emily chegou ao hospital mais cedo que o habitual. O sol mal havia nascido, banhando de ouro suave as paredes brancas da UTI. Havia algo corroendo seu peito desde a noite anterior, uma inquietação que ela não conseguia nomear. Quando entrou no quarto de Daniel, o ar sumiu de seus pulmões. Havia alguém parado aos pés da cama. Um homem de terno azul marinho impecável, camisa engomada e um crachá de visitante do hospital preso cuidadosamente à lapela. Era de meia idade, rosto barbeado, olhos que varriam o ambiente com precisão cirúrgica, mas não revelavam nada. Ele se virou ao notar sua presença. Você deve ser a enfermeira Dawson, disse com um sorriso fino. Profissional. Sou Raymond Hale, diretor regional da Core Med Healthcare Systems. Estou aqui em relação a este paciente. Emily hesitou. Algo nela se armou por dentro, como um alarme silencioso. Não fui informada sobre nenhuma visita corporativa hoje. Nós não agendamos visitas para auditorias internas, respondeu com naturalidade. Este homem está sob nossa custódia. E conseguimos, enfim, confirmar transferência para uma unidade com classificação neurológica mais avançada. Ele será removido ainda esta noite. Os olhos de Emily se estreitaram. É removido? Sem liberação médica? O médico responsável nem mencionou isso. O Dr. Hadley já foi informado. Está sendo tratado por canais executivos, disse ele como se isso bastasse. Acreditamos que o prognóstico de longo prazo do paciente melhorará com apoio mais especializado. Algo estava errado, profundamente errado. Emily sentiu isso na pele, nos ossos. O jeito como aquele homem olhava Daniel por tempo demais, como se o estudasse, não como um paciente, mas como propriedade. Ela lançou um olhar ao corpo imóvel de Daniel. Será que ele também sentia aquilo? Será que por dentro gritava como ela sentia vontade de fazer? Desculpe, Sr. Hale, disse com firmeza, mas não posso autorizar nenhuma transferência sem o protocolo completo, especialmente com um paciente sem parente conhecido. Ele a encarou por alguns segundos, o mesmo sorriso tênue grudado no rosto. Você é uma enfermeira muito diligente, Sr. Dawson. Admirável. Imagino que seja bastante protetora com seus pacientes. Eu faço meu trabalho, respondeu ela firme, sem desviar o olhar. E isso inclui impedir remoções não autorizadas.
O homem soltou uma risada contida e balançou a cabeça. Não é uma remoção não autorizada, mas aprecio sua vigilância. Saiu do quarto instantes depois, mas não sem antes lançar a Daniel um último olhar demorado, como se estivesse memorizando cada traço de seu rosto. Emily passou o resto do dia com os nervos à flor da pele. Entrou em contato com o doutor, Hadley, que estava em um congresso e não sabia de nenhuma ordem de transferência. Quando verificou com a administração do hospital, disseram que um representante da CorMed tinha plena autorização, mas o arquivo havia sido alterado recentemente, sem registro de horário. Naquela noite, ela não saiu do lado de Daniel, nem para comer. Algo dentro dela gritava para protegê-lo. O que ela não sabia era que Raymond Hale era uma máscara. Por trás dela estava Victor Reed, disfarçado, com nova identidade, acesso privilegiado e credenciais forjadas. Ele havia rastreado a localização de Daniel por meio de um investigador particular e, ao confirmar que o primo estava vivo, decidiu eliminar o risco. Emily estava no caminho. 2 dias depois, foi chamada à sala do diretor do hospital. Sinto muito, Emily, disse ele com simpatia treinada. Recebemos relatos de conduta imprópria. Dizem que você tem interagido de forma excessiva com um paciente em estado não responsivo. Sussurros, cantos, até contato físico. O rosto dela empalideceu. Isso é mentira. Quem fez essas acusações? Não posso dizer, respondeu o administrador, desviando o olhar. Mas o conselho está preocupado. Até que a investigação seja concluída, você está oficialmente suspensa. Ao sair do prédio, com o crachá entregue e o coração em pedaços, Emily se sentia entorpecida. Mas por baixo da dor e da traição, algo começou a queimar. Um fogo silencioso. Alguém estava por trás daquilo. Alguém com poder suficiente para fabricar mentiras e distorcer protocolos hospitalares. E esse alguém queria Daniel. Ela não ia permitir. Os corredores do hospital pareciam mais frios do que nunca. Os mesmos pisos que ela percorria todos os dias com propósito agora ecoavam vazio, como se o lugar também sentisse sua ausência. Emily fazia sua última visita, sem crachá, sem título, sem certeza de futuro. Mas ainda havia algo que precisava fazer. Parou diante da porta do quarto de Daniel, apoiou a mão no batente, tentando controlar a respiração. As luzes estavam suaves, as máquinas ainda tocavam seu ritmo constante. Ele permanecia como sempre, silencioso, imóvel, incrivelmente sozinho. Mas desta vez, ela não era uma enfermeira de plantão. Era só Emily. E aquilo era uma despedida. Caminhou até ele lentamente, a garganta se apertando a cada passo. Seus dedos tocaram os dele como haviam feito tantas vezes antes. Mas agora havia tremor em seu toque. Me desculpa, sussurrou, afundando na cadeira ao lado da cama. Eu tentei. Juro por Deus, eu tentei. As lágrimas encheram seus olhos, escorrendo antes que pudesse contê-las. Ela apertou a mão dele com mais força. Eles vão te levar. E eu não posso impedir. Nem sei para onde estão te mandando. Não sei se você vai estar seguro. Daniel ouviu tudo, cada palavra. E cada palavra era uma lâmina e um fio de esperança ao mesmo tempo. Por dentro, ele gritava, não de medo, mas de desespero. Sua mente empurrava contra as paredes do corpo quebrado. Mexa, fale, qualquer coisa, qualquer coisa. Emily se inclinou mais perto, apoiando a testa na beirada da cama. Eu não devia ter dito que te amava. Passei do limite. Mas eu falei sério. Deus me ajude. Falei cada palavra com o coração. Ela chorava agora, apertando a mão dele contra o peito. Você me fez sentir de novo. Me deu um motivo para voltar todos os dias, para acreditar, para ter esperança de que ainda existem coisas boas nesse mundo. A mente de Daniel explodiu em esforço. Cada músculo doía com a tentativa de reagir, mas nenhum sinal chegava. Ele era prisioneiro da própria pele. Eu não sei quem você é de verdade. Ela sussurrou entre lágrimas, mas você foi importante para mim. E não importa o que digam, eu nunca vou te esquecer. Levantou-se devagar.
Beijou sua testa com um toque leve, trêmulo. Adeus, Daniel. Virou-se e caminhou até a porta. Não olhou para trás. Se tivesse olhado, teria visto. O mais sutil dos movimentos debaixo do lençol. Daniel não estava pronto para desistir. Não dela. Não daquele momento. Sozinho na escuridão, sentiu o silêncio apertar em volta de si. E então reuniu tudo o que tinha, cada memória do riso dela, cada palavra dita, cada sonho dividido. Canalizou tudo em um único comando. Mexa. A dor explodiu como um raio dentro de sua mente. Seu dedo da mão direita tremeu. Não foi muito, menos de 1 centímetro, mas se moveu. O esforço quase o fez perder a consciência, mas a fagulha estava acesa. A muralha entre mente e corpo havia rachado. Ele ainda estava ali, ainda podia lutar. E agora, mais do que nunca, ele tinha algo pelo qual voltar. No momento em que o dedo de Daniel se moveu, tudo mudou. Uma enfermeira, durante o turno da noite, percebeu a alteração sutil no indicador de resposta neurológica do monitor. Em poucas horas, um exame neurológico completo foi iniciado. Os resultados eram cautelosos, mas promissores. Ao fim da semana, Daniel já movia todos os dedos da mão direita e piscava em resposta a comandos simples. Não foi um milagre. Foi o começo de uma ressurreição. Dia após dia, a mente de Daniel avançava mais fundo na luz. Músculos que dormiam há meses começavam a despertar, lentamente, com esforço, como quem retorna do fundo de um poço. Eletrodos mapeavam cada impulso como um mapa do caminho de volta a si mesmo. Fisioterapeutas se juntaram à equipe. Uma fonoaudióloga começou a trabalhar com ele, treinando suas cordas vocais quase atrofiadas. Semanas se passaram. Sua primeira palavra completa não foi sim nem olá. Foi Emily. Os médicos se entreolharam confusos, perguntaram novamente, e ele repetiu, dessa vez com mais força. Emily. Com a mão ainda fraca, escreveram uma caneta a ela e ele rabiscou tremendo. Encontre Emily Dawson. As letras eram tortas, mas estavam lá. Claras. Naquela altura, Daniel já tinha acesso a um tablet. Sua memória havia voltado por completo, e junto com ela veio a fúria. Não uma fúria cega, mas fria, consciente. A traição de Victor ecoava em sua mente, mas ele não se moveu por raiva. Moveu-se com precisão. Solicitou seus pertences do dia do acidente. Não foi fácil, mas depois de alguma insistência, os itens foram recuperados. Entre eles, algo que parecia um relógio destruído. Mas não era apenas um relógio. Era um protótipo, um dispositivo desenvolvido pela Reed Innovations, gravador de voz e hub de dados embutido, usado para testes internos. Ao acessar o backup em nuvem vinculado ao relógio, Daniel encontrou o que precisava: a gravação. A conversa da noite do acidente. A voz de Victor clara como o dia. Você deveria ter se afastado, primo. Você e essa sua moralidade, ela vai te enterrar. Depois sons de luta. E então, um silêncio gelado, logo antes da colisão. Estava tudo ali. Cada palavra. Daniel marcou uma reunião particular com seu advogado de confiança, um homem que discretamente havia permanecido leal, mesmo após o golpe de Victor. Trabalharam rápido, estratégia legal montada, plano de mídia cuidadosamente alinhado. Em 48 horas, Daniel Reed estava pronto para voltar dos mortos. A coletiva foi realizada no auditório principal da sede da Reed Innovations. Repórteres murmuravam entre choque e incredulidade. O homem que todos acreditavam estar morto caminhou até o palco, mais magro, mais pálido, mas de pé, vivo. As câmeras explodiram em flashes. Daniel parou atrás do púlpito. Fui declarado morto, começou ele, a voz ainda rouca, mas firme. Mas não foi a morte que me levou. Foi a traição. Foi a ganância. E o homem por trás disso carrega meu sangue. Um murmúrio de espanto tomou o auditório. Ele fez uma pausa, encarou as câmeras com olhos de aço. Mas não foi a vingança que me manteve vivo. Não foi a sede de recuperar a empresa. Foi a voz de uma única pessoa.
Uma enfermeira que sentava ao meu lado todas as noites e falava comigo como se eu ainda fosse humano. Ela me amou quando eu era apenas um fantasma. Daniel se inclinou um pouco. O nome dela é Emily Dawson. E se você estiver me assistindo, Emily, eu ouvi cada palavra. Do outro lado da cidade, em um apartamento modesto, Emily ficou imóvel no sofá. O café esquecido em suas mãos havia esfriado. Na tela à sua frente, o homem que ela pensou ter perdido para sempre falava. Daniel estava vivo. Ela prendeu a respiração ao ouvi-lo descrever o acidente, a conspiração, a gravação. Mas quando ele disse seu nome completo, diante do mundo inteiro, ela desabou. Lágrimas caíram em silêncio. Ele ouviu. Cada palavra, cada confissão, cada momento solitário em que ela pensou estar falando com o vazio. De volta à coletiva, Daniel finalizava o golpe que acabaria com o império de Victor. Ele acionou o áudio. O ambiente explodiu em um turbilhão de sons, jornalistas gritando, telefones tocando incessantemente, sussurros frenéticos. Victor, observando da sua propriedade, ficou paralisado enquanto o peso completo de suas ações se desenrolava diante do mundo. As equipes jurídicas já estavam sendo mobilizadas, investigações reabertas, acionistas convocando reuniões de emergência. O império que Victor havia roubado estava desmoronando a cada segundo, mas Daniel só se importava com uma coisa. Entregou sua declaração preparada ao assistente e se inclinou para o microfone uma vez mais. Eu atravessei o fogo, disse com a voz baixa, mas o amor me trouxe de volta. Tenho algo mais importante a recuperar do que minha empresa. E com isso, ele deixou o palco, deixando para trás um mundo atordoado pela revelação. Agora, tudo o que importava era encontrá-la. Daniel se moveu com uma determinação silenciosa. Embora ainda estivesse se recuperando fisicamente, sua mente estava mais afiada do que nunca. O trauma havia removido as distrações, deixando apenas foco e propósito. Com a ajuda de sua equipe jurídica e um pequeno grupo de aliados confiáveis, iniciou uma investigação minuciosa sobre as atividades de Victor durante seus meses de morte. A trilha de dados estava clara e condenatória. Victor falsificara documentos para assumir o controle emergencial da Reed Innovations, vendera projetos humanitários essenciais, desviara dinheiro através de empresas fictícias e autorizara vigilância ilegal sobre diversos ex-executivos. Mas a evidência mais devastadora vinha da própria arrogância de Victor. A gravação do relógio protótipo, que Daniel revelara durante seu retorno público, provocou um vendaval. As autoridades agora tinham motivo para cavar mais fundo. Mandados de busca foram emitidos, servidores de e-mail foram vasculhados, e em poucos dias, um padrão de fraude, manipulação e tentativa de assassinato emergiu. Victor tentou fugir. Sumiu de seu apartamento de luxo, desapareceu da cidade, mas não por muito tempo. O encontraram em uma vila alugada em Baja Califórnia, escondido atrás de camadas de identidades falsas e um exército encolhido de advogados. Ele foi extraditado para os Estados Unidos em 72 horas. A mídia explodiu. O mundo da tecnologia foi abalado. Mas para Daniel, não se tratava de manchetes. Era sobre fechar um ciclo. Ele solicitou um último encontro cara a cara. Permitiram-no em uma cela privada, sob rigorosa segurança. Quando Daniel entrou na sala, Victor olhou para cima, um sorriso amargo e tênue nos lábios. Bem, bem, disse ele, recostando-se na cadeira como se fosse um trono. O fantasma voltou. Daniel não disse nada de imediato. Observou o homem à sua frente, o primo que antes havia sido seu irmão, seu parceiro, seu mais próximo aliado e agora seu traidor. Você tentou me matar, Daniel disse em voz baixa. Victor deu de ombros. Eu tentei manter a empresa viva. Você estava disposto a afundá-la por um monte de bobagens idealistas. Você vendeu vidas para financiar sua ambição. Estava desperdiçando poder, retrucou Victor, seu disfarce começando a ceder. Éramos reis.
Você queria ser um padre. Daniel se inclinou para a frente. Eu confiei em você. Você era minha família. O sorriso irônico de Victor retornou. E veja onde isso te levou. Um longo silêncio pairou entre os dois. Então, Victor acrescentou: Mas você venceu, primo. O mundo adora você. Você recuperou seu trono. A mídia te adora. E a garota? Sua voz se suavizou em zombaria. Aquela doce enfermeira, a que falava com seu corpo inconsciente como uma criança com sua boneca. Eu assisti a todos os vídeos, sabia, todos os clipes de notícias. Ela chorou por você. Você deveria se sentir sortudo. Os olhos de Daniel escureceram, mas ele se manteve calmo. Ela me salvou, disse ele. O amor dela era real, algo que você nunca vai entender. O sorriso de Victor desapareceu um pouco. Talvez não, disse ele, recostando-se. Mas sejamos honestos. Você pode ter tudo agora: poder, fama, redenção. Mas você não a tem. Você não tem o coração dela. Por um momento, as palavras caíram pesadas, mas Daniel não se mexeu. Em vez disso, levantou-se. Você está errado, disse calmamente, porque eu nunca quis possuir o coração dela. Eu só queria ser digno dele. Victor zombou. E agora? Quer vingança? Um último golpe de triunfo antes da queda. Daniel balançou a cabeça. Não, disse suavemente. Eu vim para te dizer outra coisa. Victor ergueu uma sobrancelha. Eu te perdoo. As palavras pairaram no ar como fumaça. Victor piscou. O quê? Eu te perdoo, Daniel repetiu. Não porque você merece, mas porque eu me recuso a carregar seu veneno por mais tempo. Pela primeira vez, a compostura de Victor quebrou. Seu sorriso sumiu. Sua boca se abriu. Depois se fechou novamente. Ele olhou ao redor da cela como se percebesse pela primeira vez onde realmente estava. Você vai apodrecer pelo que fez, Daniel continuou, mas eu não vou deixar o ódio definir o resto da minha vida. Victor o encarou, vazio. Você sempre achou que o perdão fosse fraqueza, Daniel disse. Mas é a coisa mais forte que uma pessoa pode escolher. E com isso, Daniel virou-se e saiu. Atrás dele, Victor permaneceu sentado, sozinho, em silêncio. E pela primeira vez em sua vida, derrotado, não pelo poder, mas pela graça, Daniel não olhou para trás. Ele tinha uma última coisa a recuperar. Não uma empresa, não um legado, mas o amor. A estrada para o interior se curvava entre campos de girassóis e bosques tranquilos de carvalhos. Daniel não via tanta paz há anos. Após o caos, os tribunais e a imprensa incessante, ele desapareceu, não para se esconder, mas para encontrar algo. E agora ele tinha encontrado. A clínica era pequena, feita de tijolos vermelhos na borda de uma cidade tranquila. Sua placa pintada à mão dizia Willow Creek Community Health. Sem câmeras, sem salas de reuniões, apenas uma sala de espera, algumas enfermeiras e bondade no ar. Daniel entrou. Na recepção, vestida com um uniforme azul suave e com os cabelos trançados, estava Emily Dawson. Ela estava folheando arquivos de pacientes, sem saber que o homem que ela achava ter perdido estava-se a apenas alguns passos de distância. Ele a observou por mais um momento e então disse suavemente: Eu ouvi você. Emily congelou, olhou para cima, atônita. Seus olhos se encontraram. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Eu ouvi cada palavra, disse Daniel, aproximando-se. Suas histórias, suas músicas, suas lágrimas. Eu estive lá. Eu só não pude responder. Lágrimas se formaram nos olhos dela. E quando ele estendeu a mão, ela correu direto para seus braços. Eu pensei que você tivesse ido, ela soluçou. Você me trouxe de volta, ele sussurrou, segurando-a com força. Você me salvou. Eles se sentaram sob o carvalho atrás da clínica naquela tarde. Emily perguntou o que viria a seguir. Sem mais salas de reunião, disse Daniel. Quero construir algo real, algo que cure. Ele contou a ela seu plano.
um centro de bem-estar comunitário em homenagem à sua mãe, o Helen Dawson Healing Center, um lugar para cuidado, não lucro. Emily chorou novamente, desta vez de alegria. O centro abriu na primavera seguinte, em um pedaço de terra ensolarado fora da cidade. Oferecia cuidados, aconselhamento e conexão. Daniel trabalhou lá ao lado de Emily. Não mais uma manchete, mas um curador. Naquele verão, sob um céu suave e lavanda, eles se casaram em um campo de flores silvestres. Sem grande local, sem câmeras, apenas familiares, vizinhos e pacientes sentados em bancos de madeira. Muitos haviam compartilhado sua dor com Daniel e Emily. Agora, compartilhavam sua alegria. Emily usava um vestido simples de marfim, com os cabelos adornados com margaridas. Daniel vestia um terno cinza e uma aliança de casamento gravada com a palavra sempre. Quando o oficiante os convidou a falar, Daniel segurou as mãos dela. Você sussurrou para mim no escuro, disse ele. Quando o mundo pensava que eu estava perdido, você ficou. Você me deu algo mais forte que a medicina. Você me deu amor. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Você me deu uma razão para voltar. Ele continuou. Eu juro sempre ouvir do jeito que você fez, quando ninguém mais acreditava que eu ainda estava aqui. A voz de Emily tremeu enquanto ela respondeu. Eu falei com você como se estivesse vivo, disse ela. Porque você estava. No meu coração você nunca se foi. E eu jurei nunca esquecer o homem que eu conhecia, mesmo quando o mundo tentou. Eles se beijaram e o campo se encheu com suaves aplausos. Mais tarde, naquela noite, sob as estrelas e as luzes cintilantes das vagalumes, Daniel levantou um copo. Eu costumava achar que sobreviver era o milagre, disse ele, que acordar era a vitória. Ele olhou para Emily. Mas eu estava errado. Não foi a vida que me salvou. Ele sorriu. Foi o amor. O campo ficou em silêncio e depois os aplausos se espalharam novamente. E naquela noite tranquila, envolto nos braços da mulher que nunca parou de acreditar nele, Daniel Reed não era mais o homem que o mundo um dia perdeu. Ele era o homem que foi trazido de volta pelo amor. E assim, o que começou com silêncio, dor e um sussurro na escuridão, terminou com amor, cura e um novo começo. A história de Daniel e Emily nos lembra que, às vezes, os milagres mais profundos não vêm da ciência ou do destino, mas da presença silenciosa e firme de alguém que se recusa a desistir de você. Se essa história tocou seu coração, fez você se emocionar ou lembrou você do poder do amor e das segundas chances, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal, onde trazemos histórias inspiradas na vida real que curam, inspiram e ficam com você muito depois da tela desaparecer. Até a próxima, que seu coração permaneça aberto e sua alma tocada.